como a exegese de João 3, versos 32 e 33, pode nos ajudar a desmascarar a exegese imortalista de Mateus 10, 28? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho mais a respeito das questões da imortalidade da alma, né? Segundo a teoria de alguns por aí. Eu poderia citar, né, Lúcifer, Platão, Allan Kardec, Elias Soares, não, pera, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu queria conversar um pouco sobre essa questão da imortalidade da alma a partir de uma perspectiva exegética. Só que eu quero começar as minhas considerações falando de um texto que não tem nada a ver com imortalidade da alma, tá bom? Falando de um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos 32 e 33, onde Jesus fala o seguinte: aquele que vem do céu dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém acolhe o seu testemunho. Quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Eu estou lendo aqui a partir da Bíblia de Jerusalém, se alguém quiser acompanhar na tradução específica que eu estou trabalhando, tá? Então veja que questão interessante aqui. O que isso aqui pode ter a ver com imortalidade da alma? Nada. Mas o que isso aqui pode ter a ver com a exegese de Mateus 10, 28 dentro do paradigma imortalista? Muita coisa, e eu vou mostrar para vocês. Bom, primeiro de tudo, que aqui nós temos, né, a combinação de duas ideias. A ideia é do seguinte: ninguém acolhe o testemunho daquele que vem do céu, mas quem acolhe o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Então nós temos duas informações, uma encadeada em relação à outra, certo? Ninguém acolhe o seu testemunho, quem acolhe seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro. Vocês sabem que quando os ateus leem esse tipo de coisa, eles apontam contradição na Bíblia, porque veja bem, o verso 32 diz que ninguém acolhe o testemunho. Ninguém é ninguém, acabou, não tem ninguém. Mas no verso 33, ele fala daquele que acolhe o testemunho e certifica que Deus é verdadeiro. Mas espera aí, se ninguém acolhe, ninguém pode cumprir o texto de João 3,33. Para acolher o testemunho e certificar que Deus é verdadeiro. Ninguém acolhe, ninguém certifica que Deus é verdadeiro. Essa é um pouco da argumentação do ateu, né? Ele pega a frase de Jesus, ninguém acolhe o testemunho, e coloca ela como verdade acima de qualquer coisa, acima do contexto, acima de qualquer qualificação ali que de alguma maneira possa relativizar, né, de alguma forma, essa coisa generalizante do ninguém acolhe o testemunho. E aí, a partir do momento que ele define que então está dito que ninguém acolhe, ninguém é ninguém, absolutamente ninguém, e etc, e etc, e etc, ele defende aqui que há uma contradição em João 3, capítulo 32, versículos 32 e 33. Claro que se a gente for fazer uma exegese um pouquinho mais acurada, a gente começa ali no verso 31, vai até o verso 36, e a gente vê, né, Jesus é aquele que veio do alto, é aquele que está acima de todos, mas quem é da terra só entende as coisas da terra. Então aqui já existem duas perspectivas, né? Uma perspectiva divina, uma perspectiva terrena. Jesus é aquele que vem do céu, da esfera divina. E ele vem dar testemunho das coisas que ele viu e ouviu lá na esfera divina. Por isso que ninguém acolhe o seu testemunho, porque ninguém tem a natureza divina como ele tem para entender as coisas que ele faz da forma como ele faz. Aí se você pular o verso 33, você coloca o seguinte, a partir do verso 34, que Deus enviou aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois ele dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e tudo entregou na sua mão. Então esse Jesus, que veio do alto, que está acima de tudo, de todos, que viu e ouviu coisas na esfera celestial e etc., ele foi enviado por Deus, ele é o Filho de Deus, ele tem o Espírito sem medida, ele é o Filho do Pai, a quem o Pai entregou todas as coisas nas suas mãos. E dentro desse contexto da encarnação de Jesus para falar as palavras de Deus,
aquele que em um primeiro momento ninguém pode acolher porque ninguém tem acesso à esfera divina, agora as pessoas podem acolher, porque Jesus veio falar. E quem acolhe as palavras de Jesus certifica que Deus é verdadeiro. E a conclusão de todo esse argumento no verso 36 é: quem crê no Filho tem a vida, quem recusa crer no Filho não terá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui a ideia é que, apesar de Cristo vir de uma esfera celestial, diferente da esfera terrena, com a qual os seres terrenos têm absoluta dificuldade, ou aliás, impossibilidade de lidar, porque eles não conseguem entender as coisas do céu, mal conseguem entender as coisas da terra. Então ninguém acolhe o testemunho. Mas claro, na autorrevelação de Deus, mediante o Filho de Deus, que fala as palavras de Deus, as pessoas podem acolher ou podem não acolher a sua palavra. Então, quem acaba acolhendo e crendo vai ter a vida eterna, e quem recusa crer, a tradução do João Ferreira de Almeida diz, quem se mantém rebelde contra o Filho, aqui na Jerusalém diz, quem recusa crer no Filho, não terá a vida. E aí a coisa fica bem mais simples da gente entender, a gente vê que não há contradição alguma, apesar da linguagem, que fala assim, aparentemente num contexto inicial, ninguém acolhe o testemunho e daqui a pouco tem gente que acolhe o testemunho, tá bom? Então espero que tenha ficado claro aí um pouco das considerações exegéticas de João 3, versos 32 e 33. Agora, como que isso pode nos ajudar a desmascarar a exegese imortalista de Mateus 10, 28? Inclusive é uma coisa interessante, porque sempre que a gente vai falar do assunto da imortalidade da alma, é frequente da parte de muitos autores, eu citei brincando ali o Elias Soares, mas muitos outros usam o texto de Mateus 10, 28, pessoal lá do CACP, e fora desse nível, dessa baixa apologética no Brasil, que é representada pelo Elias Soares e pelo CACP, existem pessoas realmente mais acadêmicas, mais gabaritadas teologicamente falando, que também usam o texto de Mateus 10, 28 para tentar dizer que ali existe a ideia da imortalidade da alma. Agora, veja que o texto, ele também é o encadeamento de duas informações, uma após a outra. Assim como lá João 3, versos 32 e 33, também é um encadeamento de duas questões. Ninguém acolhe o seu testemunho, mas quem acolhe testifica que Deus é verdadeiro. Então, se a gente trabalhar com a ideia que não há contradição na Bíblia, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes. Aí eu vou dar uma lidinha para vocês aqui em Mateus 10, 28, na versão da Bíblia de Jerusalém, tá? Aqui Jesus fala da seguinte forma: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na guiena. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então, beleza, olha que interessante. A primeira parte do versículo representa, vamos pensar assim, paralelamente, o verso 32 lá do capítulo 3 do Evangelho de João. Ninguém acolhe o seu testemunho. E aqui se diz: temei aquele, aliás, não temeis aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então essa é a primeira informação, elas são paralelas. Então a primeira parte da informação de Mateus 10, 28 é paralela ao verso 32 de João 3. Entretanto, assim como o versículo 33 do Evangelho de João, no capítulo 3, traz uma informação que tem implicações para a compreensão do verso anterior, a continuação do verso 28 do capítulo 10 de Mateus também traz uma informação que tem relevância para a compreensão daquilo que vem antes. Então, quem Jesus diz que você deve temer? Aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno, na guiena. Ok. Então percebe que é o seguinte: assim como o ateu lá pega o texto de João 3, versos 32 e 33, e diz que ali existe uma contradição, porque uma hora o texto diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa, aqueles que acreditam
que Mateus 10, 28 realmente defende, na primeira parte, que a alma é imortal, no sentido de uma entidade imaterial, que mora no corpo e sai do corpo por ocasião da morte e representa a consciência humana, blá 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 blá, que é a teoria do diabo, do Platão, do Allan Kardec, do Elias Soares, do CACP e de gente de baixo nível como essas pessoas aí. Se você realmente trabalhar com esta questão, você vai entrar em contradição com o restante do versículo, que diz que a alma pode ser destruída e será destruída por Deus lá no inferno, no caso aí da alma das pessoas perdidas, né? Então a alma é destruída. Destruição é sinônimo de morte. Inclusive daí nesse ponto a gente volta à discussão do termo apólime, né? Que inclusive é bastante claro e simples no próprio Evangelho de Mateus como sinônimo de morte, né? Então, por exemplo, aqui Mateus 2, verso 13 na Bíblia de Jerusalém diz que Herodes procurará um menino para o matar. O verbo matar aqui é o verbo apólime, que é o mesmo verbo traduzido como destruir em Mateus 10, 28. E ali, no versículo 19, lá do capítulo 2 de Mateus, se fala que as pessoas ali, Herodes, etc., buscavam tirar a alma do menino, né? Tirar a vida do menino, matar o menino. E ali o termo vida é o termo psirre, é o termo alma. Então, quando a gente faz um paralelo, né, e uma junção das ideias em Mateus 2, versos 13 e 19, ali a alma de Jesus está ameaçada de morte, apólime, ok? E aí a gente vê essa mesma questão aí existindo no capítulo 10, verso 28. A alma sendo ameaçada de apólime, destruição, morte, no contexto de Mateus 10, 28. E aí o que acontece? Como a gente não trabalha com a ideia de contradição na Bíblia, então assim como lá em João 3, nós entendemos o discurso de uma tal maneira que fique claro que, por um lado, ninguém acolhe o testemunho porque Deus está acima dos homens, Cristo está acima dos homens, os homens são terrenos e num primeiro momento, numa primeira instância, não são capazes de acolher o testemunho, ninguém acolhe o testemunho daquilo que não conhece, daquilo que está numa esfera acima, na esfera celestial e etc. Mas agora, com a encarnação, com Cristo falando as palavras de Deus, então agora é possível acolher o testemunho de Cristo e quem acolhe testifica que Deus é verdadeiro. Então, no final das contas, a gente interpreta as questões de forma exegética de maneira a não ter contradição na palavra de Deus. Assim também a gente pode fazer e deve fazer com Mateus 10, 28. E o resultado disso é extremamente interessante. Primeiro de tudo, não pode existir imortalidade da alma em Mateus 10, 28 se a alma está sendo ameaçada de destruição e morte no próprio versículo. Não tem como. A menos que você tenha contradição na Bíblia. Como, no caso, os exegetas imortalistas, eles não são ateus e eles dizem que a Bíblia é a palavra de Deus e não sei mais o quê, eles acabam criando uma situação muito interessante. Porque o que acontece? Eles enfatizam a primeira parte do verso como querendo dizer que a alma é imortal, mais ou menos como o ateu enfatiza o verso 32, dizendo ninguém acolhe o testemunho. Mas tanto o ateu quanto o exegeta imortalista não é capaz de lidar com as implicações da continuação do texto, ou seja, do seu próprio contexto. Como é que o imortalista vai dizer então que a alma vai ser destruída? A alma vai ser morta, apólime, lá no inferno, se a alma é imortal? Se a alma é imortal, a ameaça de destruição ou de morte em relação à alma é uma ameaça vazia. O homem, inclusive, nem deveria temer a Deus, porque nem Deus pode matar a alma, porque a alma não morre. Essa é a implicação da imortalidade da alma. Ah, mas a alma pode sofrer. Bom, vamos trabalhar com essa hipótese, né? E a alma pode sofrer, mas morrer não pode. Então ninguém pode ter medo de morrer em sentido real das coisas, né? A morte, inclusive, não existe se a alma é imortal, né, pessoal? O que já é um outro problema, né? O salário do pecado não é a morte. A alma não peca, a alma que pecar, então morre. Agora, se tem alguma parte dentro do ser humano sem pecado e imortal, e para ser imortal tem que ser sem pecado. Então como é que é isso? Não adianta, não funciona. Então você percebe o seguinte,
geralmente, o exegeta imortalista, ele não consegue trabalhar com o contexto do Evangelho de Mateus, que inclusive fala da morte da alma em muitos outros contextos. Nesse Evangelho, por exemplo, Jesus diz que a alma dele está profundamente triste até a morte. Ué, se a alma está se aproximando da morte e isso é triste, como é que é isso? Outra, a Bíblia diz que Jesus iria dar a sua alma por nós, né? Que no caso, dar a sua vida por nós. É o termo psirrê, o termo alma. Mas espera aí, se a alma não morre, Jesus não morreu por nós, porque a alma dele é imortal, não morre, não tem o que fazer, né? Então, humanamente falando, como é que fica essa questão, né? Então, veja, o Evangelho de Mateus, lá inclusive no capítulo 2, a gente já falou, né, o termo apólime, para falar de morte, para falar inclusive, né, daqueles que procuraram tirar a psirrê de Jesus, matar Jesus, a alma morre, não tem o que fazer, etc. E é isso. Então, veja, ali quando a gente estuda João capítulo 3, a gente percebe que muitas vezes os críticos da Bíblia ou os ateus pegam uma frase da Bíblia para tentar colocar a Bíblia em contradição interna. Assim também fazem aqueles que querem pregar imortalidade da alma a partir de Mateus 10, 28 e querem torcer a Bíblia para agora encontrar na Bíblia aquela entidade da qual falou Allan Kardec, né? Não Jesus Cristo, né? Porque o próprio Jesus Cristo diz que a alma pode ser destruída, morta no inferno. Então não tem como ser imortal e morrer, né, pessoal? Como diz aí a Sandy Júnior, né, que é a própria teologia do CACP e do Elias Soares, o que é imortal não morre no final, viu, pessoal? Então basicamente é isso. Então é importante a gente avaliar exegeticamente essas questões para a gente não isolar frases, né? Não podem matar a alma. Inclusive os imortalistas usam muito essa frase, né? Não podem matar a alma. Como se ela quisesse dizer com isso que a alma é uma entidade imaterial. Mas tá, onde que o verso diz que a alma é uma entidade imaterial? Aliás, você não precisa nem usar Mateus 10, 28. Pega a Bíblia inteira, mostra para mim onde é que a Bíblia diz que a alma é uma entidade imaterial. Em lugar nenhum. De onde vem essa revelação? Da Bíblia que não vem, né, pessoal? Então aí o pessoal que acredita que a alma é uma entidade imaterial já escapou do princípio sola escritura, porque tem uma fonte de autoridade além da escritura, porque a Bíblia não diz que a alma é uma entidade imaterial. E é muito engraçado, né, que esse pessoal depois quer criticar o adventismo, de dizer que o adventismo tem uma fonte de autoridade fora da Bíblia, que é os escritos de Ellen White. E vocês tiram a ideia de que a alma é uma entidade imaterial de onde? Mostra para mim um texto na Bíblia que diga isso. Não tem nenhum, né? E é uma coisa interessante, né? Então veja, quando a gente avalia estas questões, a gente percebe o perigo da gente enfatizar uma frase da Bíblia sem levar em consideração o seu contexto, de maneira que os ateus em João 3 e os imortalistas em Mateus 10, 28 são simplesmente pessoas que tiram textos do contexto para pregarem seus próprios pretextos particulares.